Fala galera, começando mais um Money Cash aqui, mega especial no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Ao meu lado, Andressa. Olá, pessoal. Andressa, apresenta nossas convidadas. Então, na verdade, eu prefiro que elas se apresentem, né? Porque são duas amigas incríveis que eu conhecia por causa do festival, né? Acabou que a gente se conectou por causa do festival. Então, conheci a Bia quando a Bia já estava ainda como CMO da Boca Rosa Company. E conheci a Marcela também, que participou do festival. Mas eu quero agora que a Bia conte um pouco também do que ela está fazendo agora na carreira dela. Verdade. Muito prazer estar aqui, várias mulheres maravilhosas. Eu fui durante 4 anos CMO da Boca Rosa Company e hoje eu saí para empreender. Então hoje eu sou especialista em branding, desenho estratégias para marcas, para artistas, posicionamento de marketing e comunicação, vim do jornalismo e a gente se conheceu porque no festival, no ano retrasado, eu fiz a curadoria de um painel. E a gente reuniu um monte de marca incrível para falar sobre previsão de tendência. E aí começou a nossa história, a gente nunca mais se largou. Estamos aqui hoje. E tu, Marcela? Eu sou Marcela McGon, eu sou médica, ginecologista, né? Mas as pessoas me conhecem talvez do Big Brother. Conheci a Dessa também participando de um painel. Hoje eu sou CEO de uma empresa de sexual care. Então trabalho aí com a minha marca, levando muito prazer, muita informação para as mulheres. É isso, um prazer estar aqui com vocês. Já começa dizendo, né? Porque olha a mudança de posicionamento das marcas para falar sobre sensualidade, sobre um tema que ainda é um tabu. Sim. Eu acho que foi muito importante. A pandemia foi um momento muito importante para as marcas desse nicho, porque as pessoas entenderam o poder do autoconhecimento através da sexualidade. Então, as pessoas estavam em casa e elas começaram a ter que entrar em contato com esse tema que é sexualidade, né? Que vai muito além de viver isso com outras pessoas, experimentar isso com outras pessoas, mas passa por você. Então foi um momento de um boom muito grande. Eu sou ginecologista, então eu já atuava, já atendia sexualidade, sou formada em sexualidade também. E aí eu comecei a pensar, cara, eu forneço muitas ferramentas de informação para as mulheres, para as pacientes, mas eu queria muito que elas tivessem uma ferramenta física que elas pudessem confiar que faz parte desse processo de autoconhecimento delas. Aí eu resolvi criar a ideia da marca, de ter uma marca de sexual care mesmo, que tem produtos eróticos, vibradores, mas o principal foco da minha marca é destruir um pouco da narrativa mainstream, né? Então, sair um pouco daquele lugar de que o sexo é para agradar o outro, né? Que as mulheres têm muito, né? Do prazer que elas fornecem para os homens e colocar esse enfoque nelas, tipo, como elas podem usar essas ferramentas para se conhecer, para se empoderar, para descobrir o que elas gostam e aí sim levar essa sexualidade para viver com outra pessoa de maneira mais plena, mais intensa. Então, foi esse ponto de chave e hoje a gente atua muito nessa linha de ter produtos e ter uma estética e ter uma comunicação toda voltada para empoderamento feminino mesmo. E você acha que, assim, tipo, no Brasil a gente tem uma cultura super conservadora tradicional. Uhum. Então, até quando você coloca, assim, quando você vai falar, passa rápido algumas palavras pra gente não ter algum tipo de objeção. Então, como é essa transição? Hoje em dia as pessoas estão mais adeptas, tipo, a falar sobre isso? Acho que a gente tá mais adepto. A gente vive há alguns anos já o que a gente chama de uma nova revolução sexual, onde o prazer feminino é colocado em voga, né? A gente fala disso pela primeira vez, né? Mulheres têm orgasmos, como faz para chegar lá? A gente tem falado disso cada vez mais, mas a gente ainda tem uma longa caminhada. Somos um país conservador e a gente tem muitas resistências das pessoas em relação à temática. Então, muitas vezes, quando eu vou falar, eu percebo que as pessoas, de princípio, ficam com medo do que ela vai falar, né? Então, eu tento levar para esse lado da educação, porque eu sei que é um lado que as pessoas escutam um pouco mais. O fato de eu trabalhar com saúde, sexualidade, ajuda as pessoas a me ouvirem mais, porque elas sabem que está vindo dessa tentativa de educar mesmo. Mas sim, a gente tem uma longa jornada pela frente, mas já vivemos uma revolução, isso é muito claro, assim, onde o prazer feminino é colocado em pauta e a gente pode falar e peitar mesmo essa ideia de que mulheres merecem ter prazer e buscar esse prazer com as ferramentas que elas puderem. Agora eu tô curiosa, né? Como foi o painel das duas sobre o que foi no festival? A gente falou muito sobre o poder da influência e da comunicação, não só nas situações de calamidade, mas na verdade a gente ter uma comunicação prévia, né? A gente olhar para as coisas que realmente importam para quando acontecer uma situação de calamidade, isso não virar uma bola de neve. Então, assim, hoje está acontecendo essa situação do Rio Grande do Sul, mas a Marcela foi para lá na linha de frente como médica e se deparou com um monte de pequenas situações dentro da situação de calamidade, né? Como abuso infantil, feminino. Então, ela conseguiu mobilizar outras pessoas para criar um abrigo, né? Para elas criarem um abrigo para mulheres e crianças. Então, assim, o poder que isso tem... Mas, assim, a Marcela tem milhões de seguidores. Então, a gente citou isso, né? Que ela e a Amanda Meirelles, elas são pessoas que têm muitas pessoas... A rede delas é muito grande. Mas
e as pessoas que não têm essa rede em volta, né? Como a gente pode ser responsável em olhar para isso com antecedência, a gente enquanto marca, o que a gente pode fazer para se antever, né? E a gente talvez incentivar outras iniciativas a preverem e se prevenirem dessas coisas que podem acontecer dentro dessas situações críticas. Então não é sobre gestão de crise, né? É sobre você se antecipar e você ter um olhar de cuidado sobre essas coisas. Então a gente foi desenhando isso. O painel não foi sobre vibradores, mas foi sobre esse outro lugar. Aqui, que foi a linha de frente. Que foi a linha de frente, que eu atuei como médica lá no Rio Grande do Sul, na linha de frente, e foi muito curioso, porque quando eu trabalho com sexualidade, a gente passa muito por gênero, né? Uma palavra que todo mundo tem medo, porque é muito distorcido hoje na sociedade, mas gênero é entender que existem diferenças de gênero marcadas na sociedade, inclusive quando o assunto é violências e vulnerabilidades. Então, quando eu fui pro Rio Grande do Sul, eu fui pro que tivesse lá. Então, se eu for atender emergência, e eu acabei que eu cheguei, como as pessoas me viam como essa figura, elas começaram a me mandar muitas denúncias de abusos, né, de situações que estavam acontecendo nos abrigos. E aí eu falei, nossa, não é à toa que eu tô aqui, né, porque eu precisava estar aqui para olhar para esse recorte. Então, eu acho que o nosso painel foi muito para falar sobre isso, assim, como eu estar lá, porque quando eu cheguei e fui levar essas denúncias para frente, para as autoridades, né, as pessoas falaram, ainda bem que você tá aqui, porque a gente tá tentando falar disso e ninguém tá escutando isso. Então, é muito importante a gente entender que existe esse papel da influência em poder usá-la para o bem, vamos dizer assim, né? Em dar visibilidades para causas importantes, em abraçar, em ter uma narrativa coerente com a narrativa do nosso dia a dia, que consiga chegar no produto final de ajudar alguém, né, de fato. Então, eu trabalho com sexualidade, óbvio, as pessoas vão pensar, trabalha com sexo, prazer, orgasmo, mas não, eu trabalho com gênero e violência também, infelizmente, né? Porque eu tenho que ter esse recorte de olhar para uma mulher e entender que a sexualidade dela é ferida em muitos níveis, inclusive quando a gente está numa situação de calamidade, ela é colocada como um instrumento de violência. Então é uma mistura muito doida de como a influência e como o meu trabalho vai para diferentes lugares. Eu acho que o que a gente falou hoje foi muito isso. Como, infelizmente, quando eu cheguei lá, a situação já estava acontecendo, mas existem estratégias que a gente pode traçar para prevenir que isso aconteça. Exato. E como marca e outras marcas também, é importante que a gente abrace essas causas e tenha esse olhar para fortalecer e empoderar esses discursos para que as pessoas estejam preparadas antes disso acontecer, né? Exato, e fazer uma manutenção disso também, porque a Má foi lá, plantou uma sementinha com outras pessoas, outras médicas, outras influenciadoras, mulheres. E depois que essa sementinha foi plantada, como que a gente pode olhar para isso com mais cuidado e continuar regando, né? Então, às vezes, a gente, como visão de marca, talvez possa achar que não existem maneiras rentáveis da gente fazer isso acontecer, mas sim, olhar para essas minorias, essas situações de cuidado, também podem fazer a sua marca gerar um posicionamento que vai realmente causar um impacto positivo nas pessoas e vai, de fato, levar isso a longo prazo. Então, olhar, quando a gente fala de calendário, olhar para ESG, né, a gente precisa colocar isso no calendário como marca, como empresários, só que quando você olha para essas pequenas situações também, que não é só a situação climática, que é muito urgente, mas outras situações e pequenas situações que a gente pode se conectar. Até a Marcela, como influenciadora, né, ela, quando ela vê uma marca se posicionando com esse olhar de cuidado, é óbvio que ela vai querer se conectar com essa marca também. Então, isso vai trazer para ela um posicionamento real. Para a marca vai ser muito bom, ela está trabalhando com uma influenciadora que faz isso de fato. E para ela vai ser muito bom trabalhar com uma marca que tem esse olhar de cuidado para falar, não, beleza, eu realmente estou conectada com eles, eu realmente vou usar os produtos e vou inserir isso no meu dia a dia, porque, cara, eu acredito no valor que essa marca tem. Então, ou seja, de uma forma genuína, né? E é interessante até o que vocês estavam falando, a gente ainda vivenciar isso, né? Situações como essa, mesmo porque hoje as pessoas têm acesso a canais de denúncia, as pessoas têm acesso à internet, etc. E trazendo até no meu dia a dia, 37% de relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Olha que loucura. Exato. Sim. Ou seja, porque ela não quer falar sobre o dinheiro, ela continua tendo uma relação abusiva. Então, está presente em todos os aspectos, né? Que é o recorte do gênero, né? Ele tá ali em todos os lugares, não tem como ignorar que isso existe, né? Esse recorte. Tá nas finanças, tá no sexo, tá no dia a dia, na divisão de tarefas domésticas, no trabalho. Então, tipo, é isso. A gente ter esse olhar é muito importante. A mulher, quando ela começa a empreender também, ela não só tem a barreira do começar a empreender, que já envolve um monte de coisa, mas eu acho que ela precisa lidar com as questões pessoais também. Eu mesma, quando comecei a empreender, me deparei com um monte de questões que eu precisei trabalhar ali,
que são coisas que a gente não é ensinada, né? A gente não é motivada, tipo, nossa, você vai ser uma grande empresária e vai, arrasa. Talvez nas próximas gerações isso vá acontecer porque temos mais mulheres como referência. Então é importante a gente ter essas mulheres furando a bolha, né? Tipo a Marcela com a empresa dela de sexual care, é tudo como a gente comunica. Ela tá puxando a possibilidade de outras mulheres pensarem, cara, que legal, eu posso ser dona de uma marca que fala sobre sexualidade e que explora o prazer da mulher, e isso vira um movimento positivo, né? Mas você pega um dado que, assim, também os cargos de liderança de mulheres são bem baixos. Sim. E até provoca algumas amigas que têm todo o perfil para ser CEO de uma empresa e muitas vezes não querem. Então, ou seja, também existe ainda um tabu na cabeça da própria mulher Com em certeza. relação a isso. Hoje, a Bolsa de Valores tem mais ou menos 400 empresas de capital aberto. Falo que eu não posso sair do meu cargo, porque menos de 10 são presidentes de empresa. Olha aí. Então, ou seja, a gente precisa de uma forma inspirar, motivar e etc. Porque na cabeça dela, ela não foi criada para isso também. Exato, eu falo muito que a gente precisa ter, esses papéis de referência são muito importantes. A gente não consegue se enxergar nesses lugares se a gente não tem referência pra gente olhar, né, e falar, nossa, que legal, olha como os dados da Bolsa de Valores estão crescendo em relação às mulheres, olha como as mulheres estão participando ativamente. Nossa, por que não? Né? E esse por que não vem da gente ter uma referência. Se a gente não tem, a gente fica se questionando, pô, será que eu sou capaz mesmo? Pô, eu vou chegar lá e tem um monte de homens. Eu conheço um monte de mulheres incríveis que me inspiram. Tem a Rachel Maia, que é incrível também, que ela todos os dias, ela lida com muitos homens e ela já foi minoria muitas vezes. Né? Então, quantas mulheres, você mesmo acaba sendo uma minoria ali na Bolsa de Valores, mas você está representando um papel enorme. A Marcela está puxando uma legião de mulheres. Não, na verdade, vocês três, né, são uma inspiração. Você Todas e você. nós, né, amiga? Na verdade, Dona do existir founder do festival, e CEO. tomar atitude já é meio inspirador no nosso Eu até meio. queria te perguntar isso, assim, como CEO do festival, porque, assim, você conseguiu montar, inclusive, um quadro muito mais feminino. Porque você pega grandes eventos, Super. congressos, etc., assim, com bastante frequência, eu sou uma das poucas mulheres no palco. Mas é porque esse é um valor do festival, né? Desde 22 a gente já veio fazendo esse movimento. Um dos motivos que a gente acabou se conectando, eu e a Bia, justamente foi esse. Porque o propósito do festival era justamente quebrar todas essas barreiras que a gente tinha no mercado. Primeiro, que na Europa existe uma exigência que 40% tem que ser das empresas tem que ter mulheres. Então, a gente meio que, vamos migrar para o festival. A gente quer 50% de mulheres no palco, a gente quer 50% de pessoas... Ou seja, é uma regra. É uma regra. Na verdade, não é uma regra, é um valor. Né? Sim, é isso. E isso é uma coisa que eu entendi também. Todas as pessoas que estão com a gente, né, todas as pessoas que estão comigo principalmente, elas também compartilham dos mesmos valores. Então, por isso que o festival, assim, ter tantos amigos aqui sentados, né, com a gente, porque justamente é isso, a gente tem os mesmos valores. Uhum. Então, isso que fez toda a diferença. E pra mim, uma coisa até que eu achei muito legal, assim, eu tava aqui olhando pra vocês três, porque eu sou uma pessoa que observo muito, né, e de fato, vocês três estão agindo muito na linha de frente, não é só Marcelo, né, do que tá acontecendo no meu país, né, Uhum. porque o Rio Grande do Sul é um país, né. A Carol tá fazendo um trabalho incrível, né, eu canso de falar pra vocês. Nosso país, que história é essa? Nossa, O que vocês têm? Agora eu também, não quero nem O saber. que vocês têm que vocês querem que o país seja de vocês? Um dia vocês vão entender. Não vou. Vocês têm que entender que é nosso. Não, eu acho que o Rio Grande do Sul a gente tem esse Pô, eu vou mais apego, pra Gramado assim, que você, eu acho. Não mais que eu. Mas acho que a Carol ela tá fazendo um trabalho incrível. Eu tô acompanhando ela nessas últimas semanas e eu vejo o quanto ela tá se dedicando pelo meu país. Quanto eu acho incrível isso. Chega, né, Carol? Tipo, Já que é o país dela. descrição, é nosso, a gente coloca aí. Gente, ó, o nosso Tecla país. SAP. Veja a Marcela, né, que, poxa, teve lá em... Tá A gente tá aqui frente. falando de uma marca de vibrador, mas ao mesmo tempo a Marcela... Médica, que foi lá. Ela foi dedicar a carreira dela para algo tão Nobre. nobre, né? A palavra, obrigada. E Bia, foi a pessoa que me levou para carregar as águas, né? Então, tipo assim, eu vejo em vocês uma inspiração. Para mim é assim. E não é só uma inspiração. Eu sou muito grata pelo que vocês estão fazendo. Cada uma de vocês, de certa forma, estão fazendo por mim, pela minha família, né? Então, isso é o que é mais legal, assim, de Obrigada, poder conviver Bia. vocês. Eu tenho uma grande gratidão. Vocês sabem disso, eu já falei individualmente. E vice-versa também, Sim, com total. certeza. Porque eu acho que uma das coisas que reforça também esse movimento, né,
é importante a gente ter referência, mas quando somos mulheres isoladas, assim, a gente vai fazendo a diferença no nosso meio ali. Quando a gente se conecta, eu acho que o festival também fala muito sobre isso, né? De você promover esse network incrível e conexões entre mulheres. E se você já coloca isso como valor, eu quero que 50% ali sejam mulheres. Nossa, são 50% ali de mulheres que podem se conectar e fazerem, né, novas ideias, novos negócios. Fortalecer, né? Exato. Porque acho que a gente, como mulher, geralmente a gente se sente isolada, né? Meio só nos lugares e meio cansada. E quando sempre que a gente une, assim, a gente conecta. Parece o clichê do clichê, mas é real. Que, tipo, a gente se fortalece, porque a gente vê que as dores são parecidas e que a gente consegue superar coisas ali e consegue entender que muitas passam pelas mesmas coisas. Então, é muito importante ter esses espaços. E tem isso que você falou é um valor, não uma regra, mas mesmo que for uma regra, eu acho muito importante que empresas e pessoas, empreendedores, entendam que às vezes precisa ser uma regra mesmo. Né? Às vezes precisa ser algo que você vai fazer ativamente dentro da sua empresa. Porque eu vejo que às vezes as empresas esperam uma solução passiva para equilibrar o quadro de funcionários, para ter mulheres, para ter pessoas LGBTs. Isso não vai acontecer, isso vai precisar ser ativo. Você vai precisar ter um olhar racial, de gênero, né, de diversidade ativo na sua empresa. E às vezes esses X vagas é pensando em contemplar mulheres, X vagas é pensando em contemplar pessoas LGBTs. Porque senão a gente não consegue fazer uma equidade, né? Não é sobre igualdade, é uma equidade. A gente não consegue trazer esse profissional sempre se a gente não tiver um olhar ativo sobre isso. Cara, eu vou ativamente abrir vagas pensando nesse público, eu vou ativamente selecionar 50% das vagas do meu festival para mulheres. Então, é importante a gente entender que não é passivo, sabe? Não é que vai acontecer num passe de mágica. Às vezes você precisa mesmo tomar uma atitude de recortar. É cultural, né? Eu acho que é mais uma questão de valor mesmo, da gente conseguir trazer esse movimento. Né? Se posicionar, né? Sim. Mas você colocou uma palavra que é bem importante, né? Contemplar, enaltecer. São situações simples, né? Eu acho que falas que precisam ser ditas, porque quando a gente fala, por exemplo, inclusive de mulheres, eu vejo muito assim, o conselho de administração precisa ter mulheres. Mas se não convidar porque você precisa ter uma mulher, eu vou dar 3 tapas na tua cara. Porque não é cumprir a tabela ali. Né? Exatamente. Se não vai agregar, obviamente não faz nenhum sentido você estar lá. Aí você não tá ajudando, você tá atrapalhando. Então, eu acho que também é uma fala que é importante. Mas eu digo isso no sentido de, tipo, às vezes você precisa sim falar essa vaga precisa de uma mulher, sim, sabe? Mas escolher boas mulheres. Claro, com então, certeza. Você colocou muito bem, sim. De contemplar, você tá enaltecendo. Sim. Você não tá, tipo, colocando por colocar. Sim. Você tá falando, são mulheres capacitadas que deveriam estar no palco. Eu estou dando uma ênfase maior, ou seja, eu estou tendo um carinho maior nessa seleção. E não necessariamente estou colocando para cumprir um número. Eu acho que isso é muito importante. Validar a competência, sabe? Isso, porque exato. assim, quando a gente... Muita mulher competente, gente. Olha, a mulherada do plantão. É o que eu mais vejo. Eu falo isso todos os dias. É o que eu mais vejo a mulher competente. Eu vejo muitas pessoas LGBT super competentes e que às vezes ficam tão nichadas no discurso e na narrativa que as pessoas têm de meu Deus, essa pessoa como diz, assim, tipo, super sexual, o termo que as pessoas usam pejorativo pra isso. Colocam as pessoas LGBT com a sexualidade delas à frente do que elas têm pra ser, sabe? Então, não vou contratar porque a postura é isso ou aquilo. Cara, assim, não é sobre isso, são pessoas. São profissionais, pessoas, né? Dentro de todas as diversidades, a gente vai ter bons profissionais, maus profissionais, a gente vai ter gente que não é tão bom profissional porque não teve oportunidade, então a gente vai ter que olhar na possibilidade de capacitar algumas pessoas também, né? Porque faltam oportunidades, são recortes muito diferentes. Então, até um olhar para o mundo entendendo isso. E eu acho que esse olhar é quando a gente contempla recortes. Quando a gente olha e pensa, cara, às vezes tem uma mulher muito competente que não vai ter, às vezes, o mesmo currículo que um cara porque ela precisou criar 3 filhos. Ela precisou ficar... Então, cara, mas ela tem competência, eu consigo ajudar ela a se qualificar para que ela ocupe um cargo foda. Eu acho que isso é um olhar também importante da gente ter ativo, sabe? E você colocou um ponto que é ela se enxergar também, né? Então, assim, eu vi várias minhas amigas de infância, são sensacionais, sou fã delas, assim, absurdamente. E isso tava num casamento, numa fase de casamento, elas falam, cara, eu não enxergo isso. Muitas vezes eu não enxergo que eu sou essa pessoa. Né? Então, eu não costumo falar palavrão, mas então eu não enxergo que eu sou foda. Então, ou seja, tipo, é um detalhe que faz toda a diferença. Porque o olhar dela no meio. E daí conta pra gente, né? Porque você saiu de um cargo de executiva, né, Bia, pra empreender. Sim. Eu só vou ter uma correção aqui, porque empreender, gente, empreendedorismo precisa ser enaltecido, tá? Então, ninguém sai para empreender, já verdade. É empreendedor. Nossa, atitude é empreendedorismo. Então, ou seja, as pessoas elas já empreendem dentro dos negócios que elas estão. Então, você não precisa sair e montar um CNPJ para ser um empreendedor. Você pode ser um empreendedor social, você pode ser um intraempreendedor, você pode ser empreendedor em qualquer lugar.
Super. Então, seja você saiu para ser uma Sim, empreendedora de sim. CNPJ, mas você já... Exato. Não, você falou muito bem, porque eu até tenho muito lugar de fala aí pra falar sobre isso, porque quando eu e a Bia, a gente segue sendo super amiga, a gente já era amiga antes da gente trabalhar junta, e quando eu Você não comecei... sabe, mas a Bia é minha sócia também. Não, eu então, sei, assim, eu sei, vai que ela super, esqueceu. eu sei Então, super. um beijo pra você, eu falo mais com o Vinícius do que com você, então vou deixar um recado aqui que você deveria falar mais comigo. É verdade. Eu amo. Não, você vê como é que mulher... Esse é o lance de conectar mulheres. Elas não param de fazer negócio. Então, isso é muito Não, bom. E é interessantíssimo, desculpa te interromper, mas assim, eu preciso colocar isso. Quando ela foi pro Shark, a Gabi me contou que ela ia ser como convidada, Uhum. e daí ela falou, olha, a Bia foi convidada e tudo mais pra ser uma Shark e tudo mais. Falei, será que ela precisa de alguma coisa? Me passa o telefone dela que eu vou ligar pra ela e perguntar se ela precisa de alguma coisa. E foi muito interessante, depois o Vinícius me contando isso, ele falou assim, cara, você tratou ela como uma empresária. Eu falei, mas ela é uma baita empreendedora. Super. E se eu tô no Shark há mais tempo, o mínimo que eu posso fazer é ligar pra ela e perguntar se ela precisa de alguma coisa, se ela quer saber os bastidores, se ela quer saber depois, e me colocar à disposição. Então, acho que assim, é um detalhe, mas que as mulheres, elas têm eu acho que esse carinho que precisa, de fato, acontecer. Sim, total. Não, isso do Shark eu acompanhei do início ao fim, porque era isso. Lá eu tinha muito esse olhar. Quando eu entrei no Boca Rosa, a Bia ainda não tinha tanta gente na equipe. Então começou tinha talvez 5, 6 pessoas ali, hoje está com 30 e poucas pessoas. Então, há 4 anos atrás, não tem muito tempo assim. Ela tinha acabado de sair do Big Brother quando a gente começou a trabalhar junta. E desde o primeiro dia que eu comecei a gente começou a trabalhar por osmose, porque a gente sentou para desenhar projetos. Calma. Como trabalha por osmose? Sabe uma coisa, quando tá indo, você não tá nem sentindo? Era assim, a gente sentou pra escrever, eu tenho até hoje a folha do Boca a Boca, que foi o programa que a gente desenhou pra marcar a volta dela pro YouTube, que foi um dos maiores cases que a gente fez de storytelling, de buzz marketing. No meio da pandemia, a gente conseguiu fazer um programa que foi premiado. Então, assim, ele foi premiado pela MTV como o melhor live da pandemia. A gente conectou um monte de artista e tudo. As pessoas nem imaginam o tanto de pensamento estratégico que tinha ali. E aí eu trouxe a minha bagagem do artístico, que na época eu trabalhava na MTV, aí tinha essa bagagem do artístico, do jornalismo em comunicação, e ela com a bagagem dela, então a gente se uniu, fez o Boca a Boca e ali começou. Então tudo foi muito sempre pensado estrategicamente. E eu sou uma pessoa que quando eu entro em algum lugar, eu visto a camisa. E é isso, é sobre o que você falou. Não é que antes eu não empreendia. Eu cuidava do Boca Rosa como você não era do marketing, você era jornalista. Ou seja, era exato, era uma visão do marketing. O jornalista, ele acaba sendo um pouco de tudo, né? Exato. Na nossa cabeça do mercado financeiro, jornalista e marketing. Eu sou jornalista. É mesmo. Total. Mas é você muito pensa isso. assim, vamos contratar um Semon. Vocês falam assim, cara, vamos contratar alguém do marketing. Você falou, tipo, que você vem de uma outra área. Exato, eu vim mas é comunicação, né? E eu, assim, eu defendo muito um posicionamento de que é muito importante o papel da comunicação nas marcas hoje em dia. Na verdade, se não mais... Eu acho que a parte de growth, da gente unir com outros setores do marketing, é muito importante a gente se juntar e fazer uma grande potência. Mas a comunicação, como você comunica a sua marca para o mundo, como você pensa até nos valores, do posicionamento da sua marca, isso no futuro é tão rentável, por isso que eu defendo muito as marcas terem esses pilares. Então, quando eu entrei lá, falei, bom, eu vim dessa cabeça de jornalismo, eu não conseguia não pensar no 360. Então, desde o primeiro momento que eu entrei no Boca Rosa, eu já pensava, não, beleza, então carreira artística da Bianca, então eu entrei muito no artístico, trabalhei o artístico dela durante 1 ano, então sentava com ela, cara, como você quer se posicionar ao longo desse ano? Vamos desenhar essa estratégia, vamos pensar em lugares e marcas que você possa se conectar, vamos pensar junto. Eu acho que falta muito disso, assim, hoje em dia, nas marcas, você ir no coração do negócio, né, de saber exatamente fazer uma leitura de público, fazer uma leitura do porquê que aquilo começou. Então, a história da Bianca, hoje em dia, eu sei ela de cabo a rabo, desenhadinha, porque não só porque ela era minha amiga e porque a gente trocava ideia, mas porque isso foi se transformando no storytelling da marca. Então, assim, eu trabalhei ativamente para fortalecer Boca Rosa Beauty e Boca Rosa Company como empresas que foram crescendo independente da figura da Bianca. Claro que a figura dela é muito importante dentro da marca, mas se um dia ela não quiser estar ali no front, né, como que essa marca vai estar fortalecida? Então, quando eu entrei lá, é literalmente o que você falou, eu já tinha uma cabeça, assim, eu cuidava igual, eu falava pra Bianca, ó, eu não tô deixando, né, eu cumpri um ciclo lá, que para mim foi muito importante, eu aprendi muito também, assim como eu consegui também passar muito do que eu sabia, né, da minha carreira, para as pessoas, para o time, a primeira vez que eu liderei um time foi lá e era, no final das contas, eu liderava desde lá do comecinho, né, que era isso.
Comunicação, vamos passar para assessoria de imprensa. Galera, o posicionamento é esse. Galera das redes sociais, o posicionamento é esse. Eu fazia uma reunião, que era toda segunda-feira, que era reunião criativa. Aí a galera falava, o que é isso, reunião criativa? Eu sentava todos os setores da empresa para passar a estratégia para eles e a gente junto pensar Mas o que você acha, você que é da rede social? Eu acho isso. Mas e você? O que você acha da produção? Porque às vezes a rede social vai falar, ótimo, amei, excelente. A produção fala, não tem como fazer, como é que a gente vai fazer? E a gente tem que pensar em soluções juntos. Então eu nunca não vesti a camisa lá. Então realmente foi empreender desde o começo, mas me trouxe muitos aprendizados. E quando eu entendi que a marca ia entrar nesse novo momento, né, de agora seguir a carreira solo, falei, bom, tá entrando uma galera nova. Eu acho que é um momento de eu conseguir deixar o meu filho agora, né, ele vai com uma outra galera. Mas sempre foi meu filho do início ao fim. Então, quando eu também precisei fazer esse exercício de me reconhecer o meu papel no meu próximo passo. Eu sempre fui uma pessoa de próximos passos, de pensar em ter muita ideia e novos negócios. E aí eu falei, não, beleza, eu acho que agora eu entendi que eu preciso focar na minha história também para eu conseguir dar uma continuidade para minha carreira. Então, eu saí e eu identificava muito essa dor no mercado de marketing. Muita gente me procurava falando, nossa, eu tô perdendo minha identidade, eu não consigo botar o meu time para vestir essa camisa, para pensar em posicionamento, porque tá focando muito no agora, né? Eu preciso fazer um vídeo para viralizar. Mas por que você vai fazer esse vídeo para viralizar? Porque aí você viralizou, o que você vai fazer depois? Você pensou nisso? Você desenhou a sua marca ao longo de um ano e pensou como você quer se posicionar para o mundo? Então eu falei, eu acho que eu posso ajudar não só a Bia, acho que foi isso. Eu abracei a Bia, falei, tamo junto para sempre, uma conta com a outra ali, mas eu acho que eu sinto que agora eu posso ajudar outras pessoas, outras marcas e fazer mais impacto. Então eu sinto que hoje esse é o meu propósito e é isso. Eu falo muito, gente, pelo amor de Deus. Não deve ter sido uma decisão fácil, não, né? Porque afinal, largar qualquer projeto é sempre total. difícil. Não foi fácil, foi difícil. Pessoas que eu investi no Shark Tank Brasil saibam que vocês vão ter que ter uma aula com ela aqui. Pô, que honra, imagina. E você sabe, a gente chama dinastia justamente porque legados. Nossa, então, maravilhoso, eu nem sabia. Porque é tudo. Construir legados, é você conseguir existir além da sua existência. Exato. E a minha maior briga sempre com o meu time de marketing foi, você passar um dia inteiro me acompanhando, você não aprendeu nada, por que eu existo? Afinal, eu não tô querendo like, ninguém pedindo casamento, Exato. Então, ou seja, é pra justamente a gente passar uma mensagem. Exato. Não é romantizar o propósito. Eu falei sobre isso no painel mais cedo, né? Eu acho que o propósito ele tem que ser a base e o porquê que você tá fazendo aquilo. Então, a gente fala, e o propósito. Aí criou-se uma imagem muito, é romantizando. Não é romantizando, é tipo, qual é o seu papel de fato? Quando você pensa em propósito, você está sendo estratégico, porque você sabe onde você quer chegar. Então, é muito, muito por essa construção. Mas eu também, indo agora pro meu lado, né, de começar a fazer esse trabalho pessoal, também lidei com um monte de barreira, ainda tô lidando. Eu tava trocando ideia com a Má, ainda ali no camarim, a gente encontrou uma speaker maravilhosa, eu até ganhei o livro dela, ó. A Tati. Maravilhosa. E ela literalmente estava falando sobre empatia e humanização, além do marketing, que é o livro dela. E eu falei, meu Deus, me dá a mão aqui, porque eu falei, você parece que foi uma pessoa enviada. Não, assim, a Tati porque... é uma mãezona, né, pra todos. Total, Incrível. total. Maravilhosa. Eu estou agora lidando com algumas questões pessoais também, até de produzir meus conteúdos, fazer e jogar as coisas pro mundo, justamente Isso é porque... dos bastidores pra frente. Exato. Aí é o então, trauma, hein? e eu já fui apresentadora no passado, então eu gosto muito desse lugar, mas por gerir por muito tempo e desenhar a estratégia, até nisso você entra num lugar ali de uma zona de conforto, entre aspas, que é zero confortável, tá? De pensar estratégia. Mas vamos lá, né? Eu falo assim, gente, dá pra ganhar dinheiro sendo anônima, por que a gente tem que ser... Por que você quer ser famoso? Exatamente. Mas nesse papel até de você conseguir passar adiante certas mensagens que faltam no mercado, aí é isso, aí bate aquela responsabilidade. Então, acho que são muitas questões que batem de frente com a gente. Estava conversando um dia desses com a Rafa Brits, que é maravilhosa também. É embaixadora de um monte de marca que acho que as pessoas nem fazem ideia de tanto que essa mulher tem negócio também. E ela tem um livro que se chama Síndrome da Impostora, que é, maravilhoso. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a dar de presente pra todo mundo. Quando eu fui ver, eu falei, na verdade, eu não conseguia terminar de ler. Mulher influenciadora, a gente encontra alguma coisa boa, a gente sai distribuindo. Sim. Exato. E aí eu comecei a ler, eu falei, calma aí, eu já dei pra tanta gente esse livro que eu compro e dou. E aí eu não consigo terminar de ler. Deixa eu terminar de ler. E eu me identifiquei um monte de coisa ali. Então é isso de você... Quando eu falo de referência... Todas as mulheres que já se tornaram empresárias ou já nasceram empresárias, enfim, todas as mulheres desse mercado acho que têm muita coisa a compartilhar.
Então é bom quando a gente se conecta. Eu troco muita coisa com a Má, que tipo, hoje era isso, tava falando, Má, meu Deus do céu, ontem eu tava fazendo isso e isso, e a Má, não, você vai lidar com isso. Então a gente precisa dessas conexões, né? Precisa, a gente se fortalece nessas conexões. Né? A verdade é, espaços de poder em geral na nossa sociedade, dinheiro é poder, sexo é poder, tudo isso foi ocupado pela história da humanidade por homens. Então a gente tá no momento de recuperar esses lugares, né? De estar nesses lugares. É uma coisa histórica, né? Eu odeio homens, não é isso. É tipo, é histórico. É claro que eles foram ocupados. Eles foram ocupados na história da humanidade por homens. Então, Sim. assim, a gente é muito recente os nossos espaços de conquistas. Por mais que a gente ache que não, é muito recente. São centenas de anos de história contra poucos anos que a gente tem conquistado espaços. Mas é tão Então, interessante é muito difícil pra gente. que eu lido todos os dias com pessoas que têm relação com dinheiro. Aham. E os traumas são iguais. Então, muitas vezes as mulheres acham que, não, os homens são bem resolvidos com isso, mas, gente, liberdade é um assunto que no Brasil ele precisa ser discutido. Aham. Porque ninguém é livre de verdade, porque tá todo mundo endividado, tá trabalhando onde não gosta, convivendo com quem não quer, morando onde não quer. Sim. Então, acho que um ponto-chave também é de lembrar isso. Né? Então, a gente tá falando, eu acho que desse movimento feminino que é maravilhoso da gente reforçar, mas lembrando que todo mundo no final do dia tem uma vida que é o melhor presente que você tem e que você precisa lembrar da liberdade. O meu time quer me matar já, porque você tem horário, inclusive, mas, por causa do horário aqui, mas vocês vão ter que voltar, inclusive umas 10 horas, pode ser? Podemos. Umas 10 horas de aula, pode ser? A gente faz um intensivão, Faz um maratona. intensivo. Um intensivão aqui, pode ser, Andressa? É muito As assunto amigas pra são falar, suas, né? então eu tô As alunas já estão convocadas. já estão convocadas. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho Obrigada a maravilhoso que vocês. vocês estão fazendo, viu? Obrigada, foi um Obrigada prazer a estar vocês. aqui, gente, Foi falando com ótimo. vocês. Obrigada. Obrigada. Show de bola! E a gente termina o nosso Moneycast. Escreve nos comentários se você gostou e, é claro, compartilha com o maior número de pessoas. E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, Neo Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein? Se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.